Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que saudáveis, vocês e seus familiares. Pessoal, é isso. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina, ao nosso conteúdo que estávamos trabalhando há várias aulas atrás, se não me engano. Essa é a nossa terceira aula sobre execução penal, que é a nossa sétima unidade, penúltima unidade da nossa disciplina de estágio 1 simulado. Pessoal, ó, nós vamos falar hoje, né, na verdade, de dois temas. Nós vamos trabalhar hoje a progressão e a regressão de regime. Lembrando que esses temas são muito importantes para a vida prática, teórica, obviamente, cai muito em prova, e principalmente porque houve uma alteração da Lei 13.964, de 2019, que é a lei anticrime no que diz respeito a progressão de regime. Então vamos ficar atentos, tá bom? Deixa eu aqui espelhar a tela, rapaziada, para que a gente possa fazer aquela breve revisão do que trabalhamos em aulas passadas, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Bom, tela espelhada, acompanha aqui comigo, rapaziada. Veja bem, lá nas aulas passadas, nós particularmente vimos, né, a questão em relação às espécies da pena privativa de liberdade, quando trabalhamos a pena de reclusão, a pena de detenção e a pena de prisão simples, e trabalhamos também as particularidades de uma maneira bem aprofundada sobre os regimes. Trabalhamos o regime fechado, vimos o modo de execução da pena do regime fechado, trabalhamos também com o regime semiaberto e o regime aberto. Como bem falei, o tema da aula de hoje é trabalhar, pessoal, a questão da progressão e a regressão de regime, tá bom? Vamos lá. Pessoal, veja bem, a progressão de regime e a regressão de regime, elas de uma maneira muito tranquila, principalmente a progressão, que é o nosso primeiro tema, ele está lá contido no artigo 33, parágrafo 2º, e no artigo 112 lá da LEP. Veja bem, o primeiro ponto que eu quero falar sobre a progressão é o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico. Tanto o 33, parágrafo 2º do Código Penal, quanto o 112 da LEP, trabalham com a informação simples de que o sistema adotado pelo ordenamento jurídico penal é o sistema progressivo, é o sistema progressivo. Porque o apenado ele tem condições, a depender do comportamento, a depender do quanto de cumprimento da pena, de simplesmente progredir sempre de um regime mais grave para o menos grave, ou seja, de acordo com o seu bom comportamento, nós vamos estudar que é o requisito subjetivo, e atendendo também aos requisitos objetivos que dizem respeito ao quantum de cumprimento da pena, simplesmente é possível que o apenado ele consiga fazer essa progressão de regime, sempre do regime mais grave para o menos grave. Assim é possível, então, atendido os requisitos, que já já nós vamos falar, que ele consiga progredir do regime fechado para o regime semiaberto, do regime semiaberto para o regime aberto. Então, veja bem, por isso que o nome, obviamente, é o sistema progressivo, que está lá de uma maneira muito tranquila, fundamentado no artigo 33, parágrafo 2º, e no artigo 112 da LEP, e o 33, parágrafo 2º lá do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Como eu havia dito, pessoal, então, é possível, o ordenamento jurídico ele concede essa possibilidade de progressão de regime. Dentro dessa ideia, obviamente, havia dito que é necessário observar alguns requisitos. Quais seriam esses requisitos? São basicamente dois requisitos, tá, pessoal? Primeiro, requisito de ordem objetiva, que é o cumprimento de um certo quantum da pena no regime anterior, e o segundo requisito é um requisito de ordem subjetiva. Vamos começar a trabalhar esse primeiro requisito, que é o requisito objetivo. Veja só, pessoal, os requisitos objetivos, na verdade, para o cumprimento da progressão do regime da pena, simplesmente estão contidos lá no artigo 112 lá da LEP, tá? Então, o artigo 112 da LEP, ele nos mostra quais são esses requisitos de ordem objetiva. Lembrando, obviamente, que esse artigo, como vou espelhar aqui a tela para vocês, esse artigo, ele foi alterado pela Lei 13.964 de 2019. Acompanhe aqui, ó. Veja bem. Ele trabalha a seguinte informação. Tela espelhada, acompanha, ó. A pena acompanha a leitura, tá bom? Lembrando que foi alterado agora, né, pela lei anticrime, que entrou em vigor dia 23 de janeiro. Então é uma mega novidade. Vai vendo, ó. Artigo 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Então, deixo claro o sistema adotado, com transferência para o regime menos gravoso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Então, veja só. Aqui se refere aos requisitos de ordem objetiva, sempre trabalhando do regime mais grave para o menos grave, fechado para o semiaberto, semiaberto, o aberto. Então, o requisito objetivo, como eu havia dito, se refere ao quantum, ao tempo de cumprimento da pena no regime anterior. Certinho isso? Então, vamos aqui, ó. Antes da gente iniciar, pessoal, a análise dos incisos, que consequentemente foram alterados pela lei anticrime, o artigo 112, como todo foi, nós basicamente precisamos dar algumas informações. Veja, a primeira informação é que você tem que lembrar dessa data. A lei anticrime ela entrou em vigência dia 23 de janeiro de agora 2020, tá bom? 23 de janeiro de 2020. Então temos que observar isso para ver se as modificações são maléficas ou benéficas. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é você ter uma ideia de como era antes. Basicamente, pessoal, antes simplesmente haveria simplesmente alguns requisitos bem básicos, objetivos. Era o quê, professor? Antes da lei anticrime, o agente ele tinha que cumprir um sexto, né? Vocês sabem que ele deveria cumprir um sexto da pena quando o crime era comum, independente de ser praticado com ou sem violência, independente de ser reincidente ou primário, cumprido um sexto. E para os crimes hediondos, deveria haver o cumprimento de 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente. Então, basicamente, nós tínhamos essas três regrinhas. Praticou um crime comum, mediante violência ou grave ameaça, ou sem violência ou grave ameaça, independente de ser reincidente ou primário, tinha que cumprir um sexto. Fato. Agora, se o agente ele praticasse crime hediondo, ia ser necessário o cumprimento de 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Então, eram essas as regras adotadas, obviamente, antes da lei anticrime. Com a lei anticrime, simplesmente com a mudança do artigo 112, essas regras elas foram modificadas. E aí algumas regras, de uma maneira genérica, acabam tornando essa progressão um pouco mais dificultosa. Os requisitos são um pouquinho mais difíceis de serem alcançados pelo condenado, mas temos que analisar de um a um. Vamos olhar aqui, obviamente, começar pelo inciso 1. Então, tome a atenção aí, redobre a sua atenção. Vai vendo, ó. Inciso 1, ele fala: terá direito à progressão do regime aquele apenado que cumprir 16% da pena se o apenado ele for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então vamos lá, presta atenção. Se o agente ele for primário, se o agente primeiro ele for primário, o crime que ele praticou é sem violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um furto, ele vai ter que cumprir 16% da pena no regime anterior para progredir para o regime mais benéfico. Vamos lá. Imagine que o sujeito ele praticou um crime de furto. Ele iniciou o cumprimento da pena no regime fechado. Então ele vai ter que cumprir 16% da pena aplicada a ele no regime fechado para poder progredir para o regime semiaberto. Deu para entender isso? Então, esse primeiro inciso ele fala ser primário, o crime cometido sem violência ou grave ameaça deverá cumprir 16% da pena. Note a seguinte questão: eu havia dito que antes da lei anticrime era necessário que o sujeito nessa mesma situação, primário, e o crime cometido sem violência ou grave ameaça, deveria cumprir um sexto da pena. Um sexto da pena dá mais ou menos 16,66666%. Então, um sexto da pena é 16,666%. Então, antes da lei anticrime, o agente ele deveria cumprir 16,66%. Com o surgimento da lei anticrime, o agente ele tem que cumprir 16%. Então, nós podemos dizer de uma maneira clara que esse inciso 1 é uma novatio legis benéfica, né, pessoal? É uma nova lei que beneficia o agente. Então, é possível a retroatividade dessa lei penal que acaba beneficiando. Então, nesse primeiro ponto, a lei anticrime, ao alterar o artigo 112, trouxe um benefício. Antes, nessa mesma situação, primário, crime sem violência ou grave ameaça, era 16,66%, que é um sexto. Depois da lei anticrime, apenas 16%. Então, houve uma pequena melhora. Beleza? Tranquilo? Inciso 2, ó.
Deverá cumprir 20% da pena, agora aumentou o patamar, aumentou o patamar. Deverá cumprir 20% da pena se o apenado ele for agora reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Então, veja, deverá cumprir 20% da pena o agente que for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Então você já nota que em comparação a antes da lei anticrime, das medidas antes da lei anticrime, essa modificação ela foi uma modificação maléfica. Então nós temos aqui uma reformácio legis impérios, não é isso? Então, obviamente, esse critério de 20% só é aplicado aos crimes praticados depois de 23 de janeiro de 2020, tá bom? Antes, professor, um sexto. Se for antes de janeiro, um sexto da pena. Mantém-se a regra antiga, que é benéfica. Veja, que aqui é a seguinte situação, ele fala, ó, tem que ser reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça. Pessoal, o que é necessário é a reincidência em crime sem violência ou grave ameaça. Não é necessário que o crime ele esteja no mesmo tipo penal. Como assim, professor? Não é necessário 2 furtos para se encaixar a hipótese do inciso 2. Não é necessário 2 furtos. Pode ser 2 crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Pode ser uma apropriação indébita e um furto. Ele vai ser considerado reincidente em um crime cometido sem violência ou grave ameaça e deverá cumprir 20% da pena no regime anterior. Então, veja, tem que haver a necessidade da reincidência em um crime, de maneira genérica, sem violência ou grave ameaça, mas não é necessário que seja o mesmo crime. Não é necessário 2 furtos, não é necessário 2 estelionatos, não é necessário 2 apropriações indébitas. Pode ser uma apropriação indébita e um furto e um estelionato. Beleza? Tranquilão? Inciso 3, ó. 25% de pena se o apenado ele for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Então você nota que se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça e o agente for primário, é 16%. Se agora o crime ele for cometido com violência ou grave ameaça e o agente ele for primário, sobe de 16 para 25%. Então, repito, deverá cumprir 25% da pena o agente primário, e o crime cometido com violência ou grave ameaça, 25%. Beleza? Acompanha aí. Inciso 4. 30%, agora como está aumentando o patamar, 30% da pena se o apenado ele for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, veja, aqui, pessoal, deverá cumprir 30% da pena no regime anterior se o apenado ele for reincidente em qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça. Então, não é necessário 2 roubos, 2 extorsões. Pode ser o quê, professor? Primeiro ele cometeu uma extorsão, depois ele cometeu um roubo. Ele é considerado reincidente? Sim, ele é considerado reincidente em um crime cometido com violência ou grave ameaça. Afinal, a extorsão e o roubo são crimes cometidos com violência ou grave ameaça. E aí ele deverá cumprir 30% da pena. Lembrando que também é uma novatio legis impérios, porque antes era necessário apenas o cumprimento de um sexto, agora é necessário o cumprimento de 30%. Tudo certo? Então só vai ser aplicada aos crimes cometidos após 23 de janeiro de 2020, que é quando entrou a lei anticrime, a lei 13.964 de 2020. Fechado? Tranquilão? Vamos lá. Inciso 5, ó. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e se for primário. Veja, aqui nós mudamos a hipótese. Nós não estamos mais falando agora de crimes comuns, estamos falando agora de crimes hediondos ou equiparados, da 8.072 de 90, e os equiparados, obviamente, tráfico, tortura e terrorismo. Então, se o agente ele é primário, ele cometeu um crime hediondo ou equiparado, ele deverá cumprir 40% da pena. Ele deverá cumprir 40%
da pena. Ele deverá cumprir 40% da pena. Sossegado? Deverá cumprir 40% lá da sua pena para conseguir progredir para o regime mais brando. Certinho? Tranquilo isso? Vai vendo, ó. Inciso 5 agora. Deverá cumprir 50% da pena se o apenado for. Se o apenado for. Olha que interessante agora, ó. Deverá cumprir 50% da pena se for condenado pela prática de crime hediondo equiparado com resultado morte, se primário, vedado livramento condicional. Então, veja, deverá cumprir 50% da pena o apenado que ele for considerado primário e o crime hediondo equiparado tiver resultado morte, tiver resultado morte, tiver resultado morte. Por exemplo, o homicídio qualificado. Então, se o agente ele for primário, cometeu um crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o homicídio qualificado primário cometeu um homicídio qualificado, que é um crime hediondo, tá bom? E aí, ele vai ter que cumprir 50% da pena, 50% da pena, e além disso, não terá direito ao livramento condicional. Beleza, pessoal? Fique atento a essa hipótese. Primário, crime hediondo, agora não é qualquer crime hediondo, é crime hediondo com resultado morte. Vai ter que cumprir 50% da pena. Vamos lá, continuando. O condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, veja só, deverá cumprir 50% da pena aquele agente que simplesmente o chefe tem um comando individual ou coletivo da organização criminosa, acompanha aqui, exercer o comando da organização criminosa. Essa organização criminosa deve ter uma finalidade específica, ela deve ser estruturada para a prática de crime hediondo equiparado. Então, não é uma organização criminosa praticamente estruturada para qualquer crime. Tem que ter a finalidade de praticar crime hediondo. E o agente deve exercer o comando, seja individual ou coletivo, dessa organização criminosa para fins de crimes hediondos ou equiparados. Deve cumprir 50% da pena. Próxima hipótese, a linha C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Constituição de milícia privada. Note que aqui é bem tranquilo, tá? Então, se por um acaso ele faz parte de uma milícia privada, ele vai ter que cumprir 50% da pena para a progressão do regime. Tranquilo? Vamos entrar agora nas hipóteses mais severas, né? Inciso 7. Redobre sua atenção para essas duas próximas hipóteses, tá bom? Inciso 7. Ó, 60% da pena, então ele vai ter que cumprir 60% da pena. Se o apenado ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Ou equiparado. Ou equiparado. Presta bem atenção. Ele vai ter que cumprir 60% da pena primeiro, se o agente ele for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Veja que esse crime hediondo ou equiparado não pode ser com resultado morte. Não pode ser com resultado morte, porque senão vamos ter a hipótese do outro inciso, que é o inciso 7. Então, ó, 60% da pena vai ter que cumprir no regime mais grave, se o apenado ele for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Crime hediondo equiparado esse sem resultado morte. Por quê, professor? Se for resultado morte, ele for reincidente, aí é o inciso 8, que é 70%. Aqui é sinistro. Muito sinistro, ó. Inciso 8. Ele vai ter que cumprir 70% da pena se o condenado ele for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte. Com resultado morte. Então, se o agente, por exemplo, pratica um latrocínio com resultado morte, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, e um homicídio qualificado, ele é considerado reincidente em crime hediondo com resultado morte. Então, se ele comete um latrocínio com resultado morte, pô, e depois ele pratica um homicídio qualificado, pô, ele é considerado reincidente em um crime hediondo com resultado morte. E aí, ele vai ter que cumprir 70% da pena no regime mais grave. 70% no regime mais grave.
Tudo bem, pessoal, tranquilo. Uma questão bem interessante sobre essa questão da progressão do regime é o seguinte, pessoal, né, bem básica, né, mas eu tenho que falar aqui. Veja, o agente para progredir do regime é levado em consideração a pena como um todo. Por exemplo, o agente ele começa no regime fechado, vai ser calculado em cima do todo. A pena total, os 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 70%. Depois que ele progride do fechado para o semiaberto, é levado em consideração agora somente a pena a ser cumprida. Por quê? Pena cumprida é pena extinta. Eu não vou ter que ficar tirando agora do semiaberto 60% da pena total. É somente da pena restante para progredir para o aberto. Entende isso? Então, o fechado, por exemplo, ele iniciou o cumprimento da pena no regime fechado. Leve em consideração a pena total, por exemplo, 50%. Depois que ele progride para o semiaberto, eu levo agora em relação, não 50% do total, mas 50% do restante da pena, para poder progredir do semiaberto para o aberto. Tá bom? Então fica aquela máxima: pena cumprida é pena extinta. Uma vez cumprida a pena, ela não entra mais em consideração para o cálculo da progressão de regime. Fechado? Sempre levando em consideração também as hipóteses de remissão que nós vimos lá na aula passada. Beleza? E lembrando também, essa informação não foi alterada pela lei de crime, até porque é uma súmula. Ela diz o seguinte, essa informação: não é possível a chamada progressão por salto. Se, por exemplo, houver uma desídia do Estado, uma missão do Estado, e o agente acabar cumprindo pena por mais tempo no regime fechado, não é possível que ele passe diretamente do fechado para o aberto. Ele tem, obviamente, que passar pelo semiaberto. Então, não é possível a progressão per saltum ou progressão por salto. Ele tem que passar do fechado para o semiaberto para o aberto. Não é possível que ele passe direto do fechado para o aberto, pulando o semiaberto, mesmo que ele tenha cumprido os requisitos objetivos, que são as porcentagens de tempo. Isso aí está lá na súmula 491 do STJ. Súmula 491 do STJ. Firmeza? Tranquilão? Top? Beleza? Fácil, né, pessoal? Massa. Vamos agora passar para a regressão. Quero trabalhar com os senhores a regressão de regime, para a gente finalizar. Pessoal, se a progressão é a passagem do regime mais grave para o mais brando, obviamente a regressão é a passagem do regime mais brando para o mais grave, concorda comigo? Dentre essa situação, vai vendo, ó, dentre essa situação, o que é que você tem que observar? Que simplesmente a regressão de regime ela se encontra fundamentada lá no artigo 118, incisos 1, 2 e parágrafo 1º da LEP, da Lei de Execução Penal. Então, o artigo 118, inciso 1, inciso 2 e parágrafo 1º trabalha justamente a questão da regressão. Quais são as hipóteses em que o agente ele vai retornar de um regime menos grave para o mais grave? Por exemplo, do aberto para o semiaberto, depois regride do semiaberto para o fechado, tudo certo? Quais são essas hipóteses? Essas hipóteses, como eu havia dito, 118, inciso 1, 2 e parágrafo 1º lá da LEP. Primeira hipótese é a seguinte, lembrando que até postei, né, esses dias no meu Instagram, né, eu tenho um Instagram profissional, que é o @FabioRHolanda, e aí que eu postei até uma questão que foi cobrada em 2019, ano passado, para a Defensoria Pública do Distrito Federal, e no ano retrasado, 2017, se não me engano, foi cobrado para juiz federal, para a magistratura federal, justamente essa primeira hipótese. Então, fique atento, olha o nível que a gente está aqui, ó. Vai vendo, ó. Para a regressão de regime, a primeira hipótese é a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, para o agente ele regredir do semiaberto para o fechado ou do aberto para o semiaberto, a primeira hipótese é ele ter praticado durante o cumprimento da pena um crime doloso ou falta grave. É ou não é possível? Por exemplo, ele está lá apenado no regime fechado, no regime semiaberto, por exemplo, e ele pratica o crime doloso. Ou então ele está lá no regime aberto, saindo pela manhã, saindo durante o dia para estudar ou trabalhar, e aí ele pratica o crime doloso. Ele vai retornar do mais brando para o mais grave. Então, se houver a prática de um crime definido como crime doloso durante o cumprimento da pena, ele vai retornar para o regime mais grave. Tá bom? Tranquilo? E não é necessário trânsito de julgado para isso. Não é necessário o trânsito de julgado desse crime doloso. Basta que ele pratique. Foi essa a questão que foi cobrada na prova da Defensoria em Magistratura Federal.
A pergunta era: é necessário trânsito em julgado, né, do crime doloso para a regressão do regime? Não, não é necessário. Basta que ele pratique. A lei é muito clara, basta a prática do crime doloso ou a falta grave. Então, por exemplo, se ele comete uma falta grave durante o cumprimento da pena, vamos lá, o agente no semiaberto, por exemplo, ele é encontrado portando celular, ou o agente durante o semiaberto, ele simplesmente participa de motim, de rebelião. São hipóteses de falta grave que, obviamente, autorizam um retorno, a regressão do regime menos brando para o mais grave. As hipóteses de falta grave, para quem tiver uma curiosidade, estão lá no artigo 50 da LEP, tá, pessoal? As hipóteses de falta grave estão lá no artigo 50 da LEP. Para você que tem uma curiosidade, dá uma olhada lá, ó, fugir, não é? Provocar acidente de trabalho, incitar a prática de movimento para subverter a ordem da disciplina, que é o motim, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física ou de outrem, está lá com algum objeto perfuro-cortante ou perfurante, né? Inobservar os deveres do preso, descumprir o regime aberto, né? Essas são as hipóteses taxativas de falta grave que estão lá no artigo 50 da LEP. Outra observação acerca dessa hipótese é que é necessário o procedimento administrativo, tá bom, pessoal? Então, é necessário, nessas hipóteses, que haja o procedimento administrativo para apurar se realmente o agente ele praticou a falta grave, certo? E, obviamente, o detento ele vai ter direito à defesa nesse procedimento administrativo. Então, o diretor da penitenciária ele instaura um incidente, ele instaura um procedimento administrativo para apurar se esse detento realmente praticou uma falta grave durante o cumprimento da pena. Vamos lá. Será que era ele mesmo que estava praticando o motim, participando do motim? E tudo isso vai ser, obviamente, apurado nesse procedimento administrativo. Próxima hipótese, ó, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Próxima hipótese, ó. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Como assim, professor? Essa hipótese é matemática, é bem fácil. Imagina só que o agente está cumprindo uma pena, né? Está cumprindo uma pena, e aí ele já está no regime semiaberto, tá bom? Ele está cumprindo uma determinada pena, falta 6 anos, né, para ele cumprir o total da pena, então falta 6 anos, ele está no regime semiaberto. E aí? E aí que ele simplesmente foi somada a essa pena de 6 anos, uma outra pena, por exemplo, de 4 anos, foi somada a essa pena de 6 anos, que ele estava cumprindo semiaberto, uma pena de 4 anos, por um crime que ele tinha cometido anteriormente. Então, veio uma condenação por um crime anterior. O que é que o juiz da execução vai fazer? Ele vai unificar as penas. Ele vai somar a pena de 4 anos, que chegou agora, com a pena de 6 anos, que era o que faltava para ele ser, obviamente, extinta, para ele cumprir a pena. 4 mais 6, 10. 10 anos, pessoal. Regime. 10 anos. Regime fechado. Então, note que antes ele estava no semiaberto com uma pena de 6 anos. Depois veio uma condenação futura, incluiu aquela pena de 4 anos, somou, unificou a pena de 4 anos ao delito de 6. E aí, 10 anos, não é possível o cumprimento da pena no regime semiaberto, regressa para o fechado. Imaginando esse exemplo, vamos ler a hipótese. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada aos 4, somada ao restante da pena em execução, 4, somada aos 6, que é o restante da pena em execução, torna incabível o regime. Se ele estava no semiaberto, não é possível que ele cumpra o regime semiaberto com uma pena de 10 anos inicial. Então, ele retorna para o fechado. Obviamente, não é necessário procedimento administrativo. Tranquilão? Vamos lá, continuando. O condenado será transferido do regime aberto, se além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar podendo a multa cumulativamente posta. Então, veja só. Ele vai ser transferido do regime aberto para o mais gravoso se primeiro ele frustra os fins da execução. Ou seja, no regime aberto é necessário que o apenado, durante o dia, ele trabalhe ou estude. E aí que simplesmente ele sai do emprego sem forma justificada ou não estuda. Ele está frustrando os objetivos do regime aberto. O que acontece com ele? Volta para o semiaberto.
frustrou os fins da execução. Ou, caso ele, podendo, não pague a pena de multa. Então, caso seja aplicada uma pena junto com a privativa de liberdade, seja aplicada uma pena de multa, o agente ele tem condições de pagar, mas ele não paga do pagamento de multa. Vai retornar do regime aberto para o mais gravoso. E, obviamente, é necessário um procedimento administrativo, tá bom? Para finalizar, outras 3 observações. Primeira, regressão. É possível agora a regressão per salto? Nós falamos que, agora há pouco, que não é possível a progressão por salto, está lá na súmula 491 do STJ. Então, não é possível a progressão. Não é possível que o agente saia diretamente do fechado para o aberto, pulando o semiaberto. Mas é possível a regressão, professor? Será que é possível que ele passe diretamente, né, do aberto, agora, regressão, para o fechado, pulando o semiaberto? Repito, é possível a regressão para um regime mais grave? É possível que ele pule o semiaberto, ou seja, consiga regredir lá do regime aberto diretamente para o fechado? Rapaziada, sim. Sim. Progressão não é possível, mas a regressão per salto é possível, já entendeu? Os julgados dos tribunais superiores, tá bom? Então, a regressão per salto é possível. Vamos lá. É possível a regressão para o regime mais grave do que o imposto na sentença condenatória? Sim, pessoal, sim. É possível a regressão para regime mais grave do que o imposto na sentença condenatória. Foi o que eu falei quando nós estávamos estudando as espécies de pena privativa de liberdade. Lembra? Lá em relação à pena de detenção, falei que o regime inicial é o regime semiaberto, mas nada impede que, se, por exemplo, ele esteja no semiaberto e o regime inicial for o semiaberto, ele pratique uma falta grave e retorne para o fechado. Então, sim, é possível a regressão do regime mais grave do que o imposto na sentença condenatória. O detento começou a cumprir a pena no regime semiaberto, estava lá cumprindo, praticou uma falta grave. E aí, professor, regressão nele, volta para o fechado, embora o início da pena tenha se dado lá no regime semiaberto. Por último, é possível a regressão cautelar. O que é a regressão cautelar? A regressão cautelar é quando, por ordem judicial, o apenado, durante aquele procedimento administrativo, que, por exemplo, trata sobre falta grave, ele simplesmente acaba causando uma regressão temporária para o regime mais grave. Como assim? O detento está lá no regime semiaberto. Aí ele está sofrendo um procedimento administrativo para apurar se ele praticou uma falta grave, está lá no semiaberto. É possível a regressão cautelar, que ele retorne cautelarmente, temporariamente para o fechado, enquanto acabe o procedimento administrativo? Sim, é possível. A regressão cautelar. Caso seja comprovado que realmente ele praticou uma falta grave, ele fica lá no fechado, que era onde ele estava cautelarmente. Se for comprovado sua inocência, ele retorna para o semiaberto. Não tem problema nenhum, já julgou o STJ nesse sentido. Beleza? Beleza? Matéria da área, tá, pessoal? Espero que tenha sido de bom grado essa revisão. Professor, revisão que nada, essa é a primeira vez que eu tenho contato com essa matéria. Obviamente, espero que tenha sido útil. Claramente, né, pessoal? Obviamente aqui não tem como, né, falar, aprofundar ao extremo, ou falar tudo o que deve ser falado durante um semestre, porque a execução penal é uma disciplina que você fala durante um semestre. Então, não tem como, obviamente, falar sobre esses pontos, principalmente em uma aula, e resumir ao extremo de uma matéria de um semestre. Mas aqui eu com certeza falei dos principais pontos, dos pontos mais práticos que vão lhe ajudar na elaboração da peça. Tá bom? Espero que tenha sido útil e, obviamente, tivermos outras oportunidades aí no decorrer da sua faculdade, a gente acaba aprofundando, revisando o tema. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Mãos à obra. Tchau, tchau.